tem 2 votos pra Olimpíada e 1 pra Ragnarok. Olimpíada. Então vamos de Olimpíada, vamos Olimpíadar. Bom, nós estamos às vésperas aí de mais uma Olimpíada, né? Depois de 2.800 anos que aconteceu a primeira. Então achei que seria uma boa ocasião pra gente falar sobre esse evento absolutamente impressionante que eram as Olimpíadas Antigas. O que eram exatamente as Olimpíadas Antigas, como eram essas Olimpíadas, né? Quais eram as modalidades, as provas, quem podia competir, o que ganhava e também quando que elas voltaram a existir também na forma das Olimpíadas modernas. Antes de começar, eu queria agradecer a Insider... Sem tech t-shirt, por favor. Antigas. Então, fundamentalmente as Olimpíadas Antigas eram uma festa religiosa, era uma grande festa em honra de Zeus Olímpico, que começaram ali, segundo a tradição, em 776 a.C., né, no 8º século a.C., e aconteciam a cada 4 anos na cidade santuário de Olímpia. Lá ficavam vários templos dedicados a deuses e heróis, entre eles o grande templo de Zeus Olímpico, que é uma manifestação específica de Zeus, né, relacionada à sua soberania no Monte Olimpo, que é a morada dos principais deuses ali do panteão grego. E era nesse templo, inclusive, que ficava a famosa estátua de Zeus Olímpico, que era uma das 7 maravilhas do mundo, né? Segundo os textos antigos, essa estátua tinha 12 metros de altura e representava esse deus sentado num trono com um cetro na mão esquerda, a estátua de Nike, né, que é a personificação da vitória, é a deusa na mão Vitória. direita. Isso, eu sei isso por Inclusive, causa do Cavaleiro do Zodíaco. Nike de Nike, né? Daí que vem a marca conhecida. E além desses elementos, né, a estátua tinha também uma coroa de folhas de oliveira sobre a cabeça de Zeus, que era um símbolo também de triunfo, de vitória. E era justamente uma coroa de folhas de oliveira, Sério? que estava sobre a cabeça do deus em Olímpia, que era conferida como prêmio aos atletas vitoriosos nos Jogos Olímpicos. Mas antes de falar especificamente dos Jogos, né, é importante ressaltar aqui que essa festa grega não se resumia às competições atléticas, né? As competições eram só uma parte dessa cerimônia religiosa, que tinha também danças, orações, banquetes, né, e claro, muitos sacrifícios de animais que eram feitos inclusive ali no altar dedicado a esse deus, que ficava na frente do templo. Pausanias, que é um autor grego que esteve em Olímpia ali no 2º século depois de Cristo, faz uma descrição inclusive bem impressionante desse altar, dizendo que a estrutura dele era dividida em 2 patamares, né? O primeiro era uma construção de pedra mais comum mesmo, sobre a qual os animais eram sacrificados, e o segundo patamar era uma construção feita com as cinzas dos ossos das coxas dos animais que eram queimados no altar, né? Segundo Pausanias, as cinzas desses ossos específicos eram misturados com outras substâncias para fazer uma espécie de argamassa, e esse material ia sendo acumulado no altar, de forma que quanto mais sacrifícios eram feitos, mais alto esse altar ia ficando. Então, nos tempos de Pausanias, né, no 2º século depois de Cristo, supostamente esse altar já teria acumulado aí quase 7 metros de altura. Bom, e também tinha templos e altares para outros deuses e heróis, né, como a esposa de Zeus, que é Hera, e o filho de Zeus, ou um dos filhos de Zeus, que é Heracles, conhecido também pelo nome mais latinizado de Hércules, e nesses altares também, claro, haviam sacrifícios ali durante as Olimpíadas. E além desses templos e altares, tinha outras estruturas também diferentes, né, como o estádio e o hipódromo, que são estruturas que já começam a nos apontar aí para a segunda parte desse vídeo, que é especificamente então sobre os Jogos Olímpicos propriamente, né? Os esportes, por assim dizer, as competições atléticas que aconteciam durante essa grande festa de Zeus. E a primeira coisa que a gente precisa falar sobre os Jogos Olímpicos é que eles não eram um evento à parte, né? Como se tivesse uma parte religiosa e uma parte esportiva das Olimpíadas. Não, a parte esportiva era religiosa também, né? Os atletas se dedicavam a Zeus, faziam votos e sacrifícios pela vitória e eram coroados com coroas do deus, né? Que representavam a vitória de Zeus Olímpico. Então não tinha essa separação de coisas, né? Tudo era religioso. E vale dizer também que o culto de Zeus Olímpico não era o único que incluía competições atléticas, né? Isso era muito comum na Grécia Antiga, na religião da Grécia Antiga, e acontecia mesmo em santuários menores. Tinha outros 3 grandes eventos que tinham competições atléticas também, né? Que junto com os Jogos Olímpicos formavam os 4 Jogos Estefaníticos, né? Os 4 jogos que dão coroa como prêmio, mas de fato as Olimpíadas, né, que é o evento de Olímpia, era o maior de todos esses eventos mesmo. E ele era tão grande, né, e tão prestigiado, esse evento das Olimpíadas, que vinha gente de toda a Grécia para participar do culto e das competições que aconteciam ali. Então vinha gente de Atenas, de Esparta, de Creta, né, de várias regiões. E como a Grécia Antiga, na maior parte da sua história,
foi um território muito fragmentado politicamente, né? Cada cidade tinha os seus próprios líderes, seus próprios interesses, suas próprias alianças, seus próprios inimigos. Então era fundamental, né, que nesse momento das Olimpíadas houvesse uma trégua, que era a trégua olímpica, para permitir que as pessoas se deslocassem livremente, né, da cidade onde elas estavam para Olímpia, para participar desse grande culto panelênico, né? Um culto de todos os gregos, que acabava servindo também como um símbolo da união entre os diferentes gregos. Um local onde os atenienses e os espartanos, por exemplo, que foram rivais em certa parte ali da história da Grécia, podiam estar juntos, né? Participando de um mesmo culto, unificados por esse mesmo costume. E aí, beleza. Então, graças a essa trégua, os atletas e os peregrinos conseguiam chegar na cidade de Olímpia, né, na cidade santuário de Olímpia, mas ainda tinha um outro desafio muito importante, que era a questão da acomodação, né? Como é que essas pessoas iriam se estabelecer na região? Porque Olímpia não era uma cidade no sentido pleno, né? No sentido mais conhecido hoje. Olímpia, como eu disse algumas vezes já, né? Era uma cidade santuário. Então ela não tinha estrutura residencial, não tinha hotel, não tinha nada parecido. Era pura e simplesmente um local sagrado. Então as pessoas, tanto os atletas quanto os outros peregrinos, tinham que ficar acampados ali em torno do santuário. E tem alguns textos antigos, inclusive até do Epicteto, né, um famoso filósofo estoico, que comenta sobre o fato dessa região, dessa situação de acampamento nas Olimpíadas ser muito precária, né? Mas que as pessoas bravamente suportavam ali os insetos, o calor, o tumulto. Então ele pega essa situação como um exemplo ali de momento para você exercer as suas virtudes, né? Demonstrar as suas virtudes estoicas, de não se deixar abalar pelas circunstâncias exteriores, né? Etc. E aí, beleza, né? Então finalmente a gente tem os nossos atletas e peregrinos acomodados, né? Já chegaram em Olímpia, já estão acomodados nas suas tendas, e aí falta mais uma coisa para que os jogos comecem, que é que todos os atletas deveriam se apresentar diante da estátua de Zeus Orcius, ou Horcius, que é uma manifestação de Zeus diferente da do Zeus olímpico. Esse Zeus Horcius é o Zeus dos juramentos. Então todos os atletas deviam diante dele fazer um pacto sagrado de não violar nenhuma regra das competições. Caso contrário, as maldições desse deus viriam sobre eles e também seria aplicada uma penalidade, que muitas vezes era doar uma estátua, né, ter que pagar uma estátua para ser acrescentada ali no complexo cultico de Zeus. E o Pausanias, né, que é o nosso viajante grego aí, já mencionado várias vezes no vídeo, diz ter visto pelo menos 18 estátuas que foram colocadas no local com esse propósito, né, e tinham lá o nome da pessoa que cometeu a infração e que estava pagando a penalidade. Bom, e agora sim, né? Feito tudo isso, as pessoas chegaram, estão acomodadas e já fizeram os juramentos, os jogos podem começar. E quais eram as modalidades, então, exatamente desses jogos, né? Quais as provas que aconteciam? Então, de todas as modalidades, a principal disparado era a corrida a pé no estádio, que é aquela estrutura que eu falei que estava presente ali no complexo de Olímpia. O estádio, ele tinha mais ou menos ali 190 metros de uma ponta a outra, então a corrida a pé no estádio é uma corrida muito próxima do que hoje é a corrida de 200 metros rasos. Então a gente poderia dizer que a prova olímpica atual, mais próxima da prova olímpica original, é a corrida de 200 metros rasos, que é uma das provas mais fortes do Bolt, que é esse atleta com esse nome que certamente o nosso bom e velho Zeus apreciaria bastante. Mas corre beleza, muito, né? véio. Além da Corre corrida demais, de um estádio, né? Chamada simplesmente de Stadion, essa prova, tinha também outros tipos de corrida, né? Algumas mais longas, algumas usando armaduras para simular uma situação de guerra. Tinha também corridas equestres, às vezes a pessoa diretamente montada no cavalo mesmo, ou então conduzindo carros puxados por cavalos, por 2 cavalos ou 4, que é a biga e a quadriga, respectivamente. E tinha também as lutas, né, que eram muito prestigiadas. A luta mais tradicional que acontecia era algo parecido com a atual luta greco-romana, que é uma luta que não vale soco nem chute, né, que é de derrubar o adversário, de tocar certas partes dele no chão. Mas tinha também lutas de soco, parecidas mais ou menos com o boxe atual. E tinha também lutas de soco e chute, né? Então tinha várias modalidades, aproximadamente 23 modalidades são contadas nos registros antigos, mas nenhuma Olimpíada singularmente, né, apenas ela, teve mais do que 20 modalidades, então é porque essas modalidades variaram ao longo do tempo. E tinha outra modalidade muito interessante também, que é o pentátulo, que existe o pentátulo moderno hoje, né, que tem competição de tiro e tal, mas tinha o pentátulo antigo, que incluía arremesso de dardo, arremesso de disco, corrida, luta grega, que é essa luta que não vale nem soco nem chute, e salto em altura.
Então essas 5 provas Peste? formavam ali o pentátulo antigo, que na época era só o pentátulo mesmo. E vale dizer que essas provas só homens podiam competir, homens gregos e livres, né, exclusivamente. Então os estrangeiros, mulheres e escravos estavam excluídos das competições. E na maioria das provas, os atletas competiam completamente nus, que é algo que tem a ver com o culto grego ao corpo, nessa valorização do exercício do corpo exposto, de onde vem inclusive a nossa palavra ginástica. Gimnos, que é o início da palavra ginástica, vem daí, né? Gimnos é uma palavra grega que significa nu, que é de onde vem também a gimnosperma, né? Da botânica, as plantas que têm a semente exposta. Para quem lembra lá das aulas de biologia. Mas Nós, então as aí, ó. provas eram Tá feitas escutando, geralmente né? com O todo certo mundo é ir nu. malhar E pelado. talvez por isso, né? E outros fatores também, as mulheres eram proibidas até de assistir às competições. Algumas fontes falam que só as mulheres solteiras eram proibidas de assistir às competições, mas outras falam que todas as Pra mulheres respeitar os eram cabanu. proibidas. Talvez isso tenha variado ao longo do tempo, né? Em alguns momentos tinha uma proibição mais Nego. total, em outras uma proibição tudo relativa, certo, mas de bem, qualquer negão. forma, as Olimpíadas realmente não eram um evento muito aberto à presença feminina, né? Se bem que existia sim uma forma de mulheres vencerem as provas, que é o seguinte: em algumas provas, quem era coroado vencedor não era exatamente quem estava competindo lá de forma direta, mas sim quem tinha bancado o competidor e os Caramba, equipamentos viado. utilizados. Então, por exemplo, numa corrida de biga, o vencedor não era necessariamente o cocheiro, né, o piloto, por assim dizer, mas sim o dono dos cavalos e do carro, que contratava uma pessoa, né, podia contratar uma pessoa para representá-lo ali na competição. Então, no final das contas, né, quando um corredor ali de corrida de bigas vencia, podia ser que ele não recebesse a coroa de folhas de oliveira, mas sim aquela pessoa que tinha contratado ele e que era o dono dos É cavalos e tipo dos hoje em carros. dia, né, E uma velho? Você trabalha pro seu chefe comprar um carro melhor e fim do ano ele compra pizza pra tu. E você fica por isso mesmo. mulher aristocrática, né, claro, podia estar nessa condição. Então ela poderia contratar uma pessoa para correr por ela e ela oferecia ali os cavalos e o carro. Dessa forma ela poderia vencer um jogo olímpico mesmo sem nem poder assistir. E falando nas vitórias, né, deixa eu repetir uma coisa aqui que eu já antecipei lá no início do vídeo, que é que a única premiação das Olimpíadas antigas era, pura e simplesmente, a coroa de folhas de oliveira. Não tinha nenhuma premiação em dinheiro nem nada parecido, né? Mas algumas cidades-estado podiam sim oferecer por conta própria premiação ou até vantagens políticas, outras coisas assim, para incentivar certos atletas, porque isso trazia prestígio para a cidade como um todo. Um atleta de tal cidade vencer os jogos, principalmente o estádio, era considerado algo muito honroso para toda a cidade, toda a população, né? Servia como uma espécie de demonstração diplomática também de poder, mais ou menos como os países hoje, né, até hoje, competem pela melhores posições no ranking de medalhas para mostrar que são bons, que investem na população, sei lá, coisa desse tipo. Bom, mas beleza, né? Então basicamente eram assim as Olimpíadas antigas. Agora só falta falar de quando e por que elas acabaram, né? E quando que elas voltaram a existir modificadas. E isso acontece, né? O fim das Olimpíadas acontece nos tempos do Império Romano. A partir do segundo século antes de Cristo, né, Roma, ainda como uma república, domina a região da Grécia e começa a bagunçar, né, de certa forma ali, a ordem de coisas estabelecidas. E nisso vários eventos e tradições acabam entrando em declínio ou sendo transformados, né, sendo corrompidos também em alguma medida, considerando a mudança do seu propósito, dos seus valores, e as Olimpíadas são um dos eventos que vão passar por esse processo. Então há vários relatos, inclusive, sobre corrupção nas Olimpíadas no período romano, né, de imperadores romanos sendo declarados campeões, né, vitoriosos nas Olimpíadas, mesmo não tendo competido, ou então tendo perdido a prova, né? Tem uma história de que Nero estava correndo num carro de cavalos e caiu durante a prova, mas mesmo assim foi consagrado o vencedor. Mas apesar disso, né, os jogos continuaram acontecendo em alguma capacidade, com algum prestígio, até o quarto século depois de Cristo. A Olimpíada mais antiga, da qual a gente tem notícia, aconteceu em 393 depois de Cristo, né? Isso já nos tempos do imperador Teodósio I, que é o imperador cristão que declarou o cristianismo a religião oficial do império. E alguns arqueólogos também suspeitam que os jogos podem ter acontecido em menor escala alguns anos depois disso também, mas certamente eles não passaram dos tempos de Teodósio II, que é quando a gente sabe que o templo de Zeus em Olímpia foi
incendiado, talvez um incêndio com causas naturais, talvez promovido, mas de qualquer forma é o momento em que o templo de Zeus é destruído e, consequentemente, a estátua de Zeus olímpico, né, mais uma das maravilhas do mundo antigo, acaba sendo destruída, né? Hoje a gente só tem de pé aí as pirâmides do Egito. Mas seja como for, né, essas Olimpíadas antigas acabaram com Teodósio I ou com Teodósio II, o fato é que essas festas, né, esse grande evento teve o seu fim mesmo no fim da antiguidade, merda, século IV ou V depois de Cristo, e só no final do século XIX é que algo mais ou menos parecido voltou a acontecer. Tem alguns ensaios antes disso de Olimpíadas acontecendo, por exemplo, na França Revolucionária, no século XVIII, mas é só no finalzinho do século XIX que vai ter a primeira Olimpíada moderna, oficialmente considerada a primeira Olimpíada moderna, que é em 1896. Que é um evento que foi lentamente gestado ali e encabeçado principalmente por um magnata grego, que é o Evangelos Zapas, e também por um barão francês, que é o Pierre de Coubertin. Então essas são duas das várias figuras que vão capitanear esses esforços de recriar as Olimpíadas num formato moderno, que já vai incorporar valores modernos, né, de militarismo, de nacionalismo, próprios ali do final do século XIX e início do século XX. E aí já não são mais cidades-estado gregas competindo em Olímpia, mas são nações, né, por todo o mundo, competindo entre si em vários lugares do mundo também, né? A primeira em Atenas, mas depois a Olimpíada vai se espalhando, né? Vai acontecer, vai sendo sediada em locais diferentes, e é daí, inclusive, que vem o rito da tocha, né? Esse rito da tocha olímpica não é algo das Olimpíadas antigas. Ele parece Valeu, ser, negão, ele tamo emula junto, certas características da antiguidade, mas na verdade ele é uma referência à continuidade da tradição antiga para os tempos modernos. Então você acende a tocha em Olímpia, na Grécia, acho que é na frente do templo de Hera, se eu não me engano, lá no antigo complexo, né, de Olímpia, e aí essa tocha, o fogo desse lugar é levado para as novas sedes olímpicas. Mas isso não acontecia, isso não tem nada a ver com o contexto antigo, né? Isso é um rito moderno para valorizar a tradição, né, a origem dessa tradição na Grécia. Bom, mas isso são assuntos para outros vídeos, né, para vídeos sobre as Olimpíadas modernas propriamente. Nesse vídeo aqui eu queria focar mais nas Olimpíadas antigas mesmo, né? Então, assim, espero que vocês tenham achado alguma parte disso interessante. Foi bom saber. Para quem quiser se aprofundar nessa questão de religião grega antiga e das Olimpíadas antigas, eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo. E também peço que vocês comentem aí coisas que ficaram de fora, coisas que vocês gostariam de ver em outros vídeos, inclusive quais os mitos que explicam a origem dos primeiros Jogos Olímpicos, às vezes situados até antes mesmo do século VIII a.C., né, situados nos tempos mitológicos ali, quando Apolo participava dos Jogos Olímpicos, né? Quando Hermes participava dos Jogos Olímpicos, e por aí vai, né? Mas por esse vídeo eu acho que tá bom. Como sempre, muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou! Foi massa mesmo.